Olá pessoal, hoje nós estamos aqui na Cabanha Pegasus, né? Fazendo um churrasquinho e vou falar alguma coisa sobre irrigação. Irrigação não é molhar, né? Molhar é uma coisa, irrigar é diferente. Então quando você vai fazer um projeto de irrigação, primeiro você tem que ver a cultura que você vai utilizar, né? Porque existe irrigação por aspersão, microaspersão, gotejamento, enfim. Mas hoje vamos nos deter um pouco a questão da irrigação por aspersão. Os aspersores, eles têm um raio, ou seja, né, um raio que varia de 12, 8, 16, 20 metros, né? Então, a grande questão que se pergunta é, se eu tenho um aspersor com um raio de 16 metros, qual é a distância que eu tenho que colocar esse outro aspersor? Muitas pessoas fazem essa confusão e colocam, então, mais 16 metros aqui, porque daí vai dar essa molhada, né? Vai dar essa molhada. Não é assim que funciona. Aqui você vai estar só molhando, você não vai estar irrigando. Por quê? Porque quando você tem o aspersor aqui, a água sai, o jato nesse sentido. Você tem outro aspersor aqui, a água sai nesse sentido. Então aqui no meio, aqui, vai ficar lacunas sem molhar. Então o que é recomendado? É recomendado que haja uma sobreposição de no mínimo aqui, né, em torno de 75%. Né? Então seria mais ou menos isso aqui, tá? Então se você tem 16 metros o raio que te joga esse aspersor aqui, você precisa calcular 75% vezes 16, ou seja, de 75 para 100 é 25%, seriam 4 metros. Então você teria um raio de 16 metros, né, que seria esse raio aqui. Aí você pode ampliar para colocar o outro aspersor aqui, mais 4 metros, que daria 20 metros. O que vai ocorrer? A água desse aspersor aqui vai jogar até 4 metros antes do pé deste, e este vai jogar 4 metros antes do pé deste aqui. Vai ocorrer esta sobreposição. Aqui próximo ao aspersor, todos os aspersores tem o bocal que joga água longe e o bocal que espalha água mais perto, que é aquele que faz com que o aspersor gire, né? Então, nesta área aqui próxima ao aspersor, 3, 4 metros, é esta a função que tem este aspersor que faz com que ele gire, né? E aí você vai ter um molhamento adequado, ou seja, você vai ter uma irrigação adequada, porque molhar não é irrigar, né? Irrigar você tem que deixar o solo com capacidade de água suficiente para que ele possa nutrir, então fornecer essa água para nutrir a planta. Nós vamos dar uma olhada aqui embaixo nos sistemas de irrigação que a gente tem. Nós vamos ver um sistema de irrigação, que é fertirrigação e irrigação por gotejamento. E vamos fazer uma prática, vamos mostrar na prática como funciona essa sobreposição dos aspersores. E também vamos falar alguma coisa de bomba também, para cálculo de vazão. Valeu? Até lá. Bom, aqui então a gente tem o termostato, né? Nós temos uma centralzinha, né? E aqui ele é programado, então ele vai ligar, no meu caso aqui ele liga 7h30 para jogar a adubação, né? E depois ele liga às 10, às 13 e às 16h30 que ele joga só água lá para dentro. É no gotejador, nesse sistema de gotejador. Detalhe importante, o gotejador nunca deve ser colocado lá nos slabs nessa posição. Ele deve ser colocado assim, com o gotejo para cima, para evitar diminuir ao máximo que haja entupimento do gotejo. Aqui fora nós vamos ver então as caixas, né? As duas caixas que nós temos, que as válvulas abrem, né? E possibilita então a gente fazer essa irrigação. Essa caixa aqui contém então os adubos, né? Que a gente faz a adubação conforme a fase de desenvolvimento das plantas. No meu caso é morango, então fase vegetativa, fase reprodutiva, controla o pH e a condutividade. E nessa caixa aqui, né, vai a água então para os morangos. E a água a gente faz a regulagem, né, conforme a pressão, você tem a vazão lá no gotejo, conforme o gotejador que você está utilizando lá. Então nós vamos dar uma olhadinha aí no morango, como é que está distribuído os gotejos lá no morango. Aqui então dá para se perceber, né,
onde passa o gotejador. Olha aqui, nós temos então as linhas de morango, nós temos duas linhas de gotejador, uma aqui, que é fechada com tampão, e a outra aqui, virado para cima, para que não ocorra então um entupimento, ou se busca reduzir o máximo possível o entupimento do gotejador, tá bom? Vamos para a aspersão então agora. Aqui nós tivemos um problema de vazamento então no mangote da válvula que recolhe então essa água do açude. Nós vamos testar a irrigação, ver se ela vai estar funcionando, senão nós vamos fazer já uma prática para sangrar essa bomba, né? Que nada mais é do que encher esse mangote novamente, para que ela possa então, com a força centrífuga, puxar essa água e jogar para os aspersores. Vamos ver então se vai estar funcionando aqui o sistema. Simples, é só nós ligarmos e depois nós vamos ver se vai ter pressão para funcionar o sistema de irrigação. Olha aqui. Não está funcionando. Você vê que ela está gravitacionando e não está funcionando. Vamos ter que fazer uma sangria nessa bomba. Bom, então nós vamos fazer o que a gente chama de sangria, que nada mais é do que a gente colocar água para dentro da bomba, né? Então a gente tira, remove essa polca, né? E remove também, flocha essa polca de baixo aqui. Porque para sair o ar, senão se não vai sair o ar lá, vai continuar com ar dentro e o sistema não vai funcionar. Pronto, sangrou, olha aqui, ó, vazou a água lá embaixo, ó. Então significa que o sistema está cheio. Agora a gente vai fechar, né? E vamos ver se vai funcionar. Começou a encher o sistema, aí você regula a sua pressão conforme o número das pessoas que você tem. Tá? Então aqui, como eu estou nessa área de cá, eu estou utilizando ela para pequenas culturas, né, que a minha irrigação é para pastagem, eu procuro deixar, eu tenho menos das pessoas, vai aumentar a pressão. Quando você quer aumentar a pressão, você diminui a vazão, ou seja, você fecha o registro, você aumenta a pressão, diminui a vazão. Mesma coisa que você pegar uma mangueira e apertar na ponta. Você vai fazer com que o jato vá mais longe, mas a vazão da água é menor. Tá? Então nós vamos ver aqui nos aspersores agora como é que é a sobreposição. Então se você olhar os aspersores, ó, você vê que eles se cruzam. E aquela parte que joga pouca água ali é aquela que eu falei, que vai molhar 3, 4 metros perto do pé do aspersor, né? Então você pode observar que o jato daquele de cima chega no pé desse daqui e esse daqui no de lá e assim com o outro do outro lado lá. Isso faz com que você tenha uma irrigação uniforme. Você vê que o jato ele sai numa curva, né? E vai dispersando a água, olha só. Olha como eles se cruzam. E aí você tem uma irrigação uniforme de toda essa área. A minha área aqui foi programada para irrigar pastagem, né? Eu crio ovinos, mas aqui eu estou utilizando ela então para pequenas culturas, né? Hortaliças e tal, e tem os pés de pinheiro clonado que a gente colocou aqui, que a gente está produzindo. Então a diferença de quantidade de água que você vai jogar, né? Depende da cultura que você tem instalada em cima. Isso seria tema para um outro vídeo, um outro assunto. Valeu? Um abraço a todos.